A palavra de Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Josué capítulo 1, versículo 8. Este é o propósito: ler a Bíblia em um ano junto com você. São 3 capítulos de segunda a sábado e aos domingos 5 capítulos. Chegou o momento de lermos a palavra de Deus com o apóstolo Edivaldo do Carmo. Maravilha, maravilha. Que bom estar com vocês nesta terça-feira. Nós já entramos na quarta, já estamos aí no comecinho da quarta, mas a leitura é leitura de terça-feira, né? De dia 23 de março. Estamos começando a ler 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Maravilha? Então vem comigo nessa fé. E sucedeu o que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. E ao 3º dia um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava da notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho,
com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jáser: ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticiei em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas são amados e queridos na sua vida. Também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a uma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, a Ionã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua mulher, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade, para dizer-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e os fez passar a Manaim. E os constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner,
com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim e Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e passaram estes desde lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram, em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada ao lado, e caíram juntos. Por isso chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu, Azael? E ele falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela. E a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe, Abisai e perseguiram a Abner, e pôs-se o sol. Chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e chegaram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Maanaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e todos os servos de Davi voltaram, 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus irmãos, seus homens, caminharam toda aquela noite. E amanheceu-lhe o dia em Hebrom. Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi.
Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos de Hebron, e o seu primogênito Amon, de Aionã, a Gisraelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Jefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Egla, e também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faça o teu acordo. E eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me a minha mulher, Milcal, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e tirou de seu marido a Patiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora em volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi: e Hebron tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei e ajuntarei ao rei meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz.
E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo um grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? E eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, despediste de maneira que se fosse assim, livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes? E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá. E Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. E nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Havia de morrer Abner, como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. E todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. Maravilha, maravilha, chegando aí no capítulo 4, mas esse capítulo 4 vai ficar para quarta-feira, né? Quarta-feira, maravilha. Estamos aí fazendo a leitura de terça-feira, mas nós já entramos na quarta-feira aqui na madrugada, né? Houve um atraso na leitura, mas essa leitura é de terça-feira, maravilha? E hoje, quarta-feira, nós vamos estar lendo, né, o capítulo 4, 5 e 6. Mas hoje a leitura é de terça-feira, dia 23. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão, neste momento, comigo,
recebendo esta mensagem, a leitura da palavra, que vocês possam receber a paz, alegria e regozijo, possa deitar na sua cama, ser visitado pelo Espírito Santo e pelos anjos do Senhor, e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Trago saudação da minha querida esposa, a pastora Lucimara. Que Deus vos abençoe sempre. Se inscreva e compartilhe o nosso canal no YouTube. Apóstolo Edivaldo do Carmo. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.